A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o jejum. Existem várias formas de jejum, né? Como tem aí o jejum total, que é o que, quando eu vou buscar no jejum, é o jejum que eu mais gosto de fazer, que é o jejum total. Existe o jejum parcial, né, meus irmãos? Existe aí o jejum de manjares, como Daniel fez o jejum de manjares, né? Que é aquele jejum onde você se abstém de algo que você gosta durante um determinado tempo para um sacrifício ali a Deus, né? E, enfim, irmãos, tem muitas formas de jejuar, mas eu quero aqui esclarecer algumas dúvidas aí de alguns inscritos do canal sobre alguns temas muito importantes na questão do jejum. E o primeiro é: pastor, estou jejuando. A Bíblia diz que nós devemos fazer em oculto. A Bíblia diz que ninguém pode saber que você está jejuando, né? A Bíblia diz que não faça como os hipócritas que desfiguram seus rostos ou faz aquela cara de tristeza, de abatimento para mostrar que está jejuando, né? Para mostrar para os homens que está jejuando, não. Quando você jejuar, lava o seu rosto e age normalmente como se não estivesse jejuando, né, meus irmãos? Porque você está fazendo algo em oculto para Deus. Não é para se exaltar, não é para mostrar para os homens que você é espiritual. É um particular com Deus, né? Então a Bíblia fala que nós não devemos, que tem que ser em oculto, não devemos aí anunciar, né? Falar que está jejuando e tudo mais, para se exaltar através disso daí. Senão, Deus não vai receber, você já vai ter recebido aí a sua parte, vamos dizer assim, né? Mas e a esposa, pastor? Minha esposa pode saber? Irmão, a sua esposa não só pode saber, como deve saber, não é verdade? Por quê? Por vários motivos, né, meus irmãos? Mas principalmente porque no momento de jejum, o ideal, né, meus irmãos? Falando aqui, claro, em campanha de jejum aí de 3 dias, 7 dias, né? Enfim, o ideal é você, né, ali não se abster da relação. É você separar realmente para Deus ali na oração, no jejum. E depois a Bíblia vai falar sobre isso, tá? Vou deixar aqui bem... tirando a curiosidade de alguns irmãos, mas Escritura Sagrada está aqui, você pode ler aí na sua Bíblia, tá? Para não ficar em minhas palavras, né? 1 Coríntios 7, no verso 5, vai dizer assim, ó: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, você se separa para buscar a Deus durante um propósito, mas depois você se achega de novo à sua esposa para que Satanás não venha tentar um ou tentar o outro e destruir o casamento, causar, né, situações aí terríveis, né, meus irmãos? Até porque a Bíblia vai falar, né, também que o corpo da esposa pertence ao marido e do marido pertence à esposa. Os dois são uma só carne. Então, para tua esposa, você deve contar que vai jejuar? Claro que deve. Você deve contar, né? Você não só pode, como deve contar que você vai jejuar, até para também... Imagina, você não fala para sua esposa que vai jejuar, está jejuando. Aí você chega, ela faz aquela lasanha que você gosta, faz um prato, um pudim, alguma coisa que você gosta, mas ela faz de todo o coração para te agradar. Aí você chega e não quer comer. Aí ela fala: por que você come? Não quero. E aí ela vai muitas das vezes ficar triste, achar que você fez uma desfeita, achar que você está, de certa forma, rejeitando ali a demonstração de carinho dela. E não é. Ou muitas vezes vai querer se achegar a você ali numa particularidade e você vai rejeitar. E isso pode causar uma mágoa, uma ferida. Isso pode causar, né, meus irmãos, ali, assim, separações, né, crises. Então, muitas famílias foram destruídas por falta de ensinamento pastoral nessa área, né? Por falta de sabedoria. E, né, meus irmãos, o inimigo entra nessas brechas. Então, sim, você deve comunicar a sua esposa, ela tem que estar ciente, mas só a tua esposa, mais ninguém. Os dois são uma só carne, então você não está pecando, você não fez isso para se exaltar, você fez porque os dois são uma só carne. Ela tem que saber que você está consagrando, para que também ela venha entender, né? Não venha ficar chateada de repente com alguma coisa. E aí depois você consagra um tempo determinado, né, meus irmãos? Claro, com vigilância. E depois
novamente a Bíblia vai dizer assim, ó, depois ajuntai-vos outra vez. Tá aqui em 1 Coríntios 6, em 1 Coríntios 7, no verso 5, ó. Que é a segunda parte que do texto vai dizer assim, ó. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo vai dizer, digo porém isto como uma permissão e não por mandamento, né? Que ele vai dizer depois que queria ele que todos vivessem só para Cristo, mas já que não consegue devido à carne, né, meus irmãos? Então, por isso a Bíblia fala que é melhor casar do que abrasar, né? Então, que tenha uma companheira e para poder seguir a vida juntos, né, irmãos? Então, isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm, tá bom? Então, não, você não deve falar para ninguém que você está jejuando, mas para tua esposa você pode falar, porque os dois são uma só carne, amém? Os dois são um, né, meus irmãos? Então, jejue um tempo e depois você, né, tem o direito, né, de se achegar à sua esposa novamente, para que Satanás não venha destruir o seu casamento, né, irmãos? Destruir o seu relacionamento, não é verdade? Mas, pastor, e o irmão que vai fazer uma campanha de 1 ano de jejum? Né? Eu conheço irmãos que fizeram 2 anos de jejum, 1 ano, 2 anos. Aí não tem jeito, né, irmão? Você é casado, vai ter momentos que você encerrou aquele período de jejum horário, você jejuou, orou, você vai, né? Não tem jeito, você vai poder estar ali se relacionando com a tua esposa, né? Tipo assim, uma vez ou outra, porque você está fazendo um jejum de 2 anos. Não tem como você ficar 2 anos sem tocar na tua esposa. Não é verdade? Satanás vai arrebentar a tua vida, vai destruir teu casamento, vai acabar com tudo, né, irmão? Então tem que ter vigilância, né? Então, assim, a Bíblia fala pra gente se apartar, né, pra consagrar e depois, né, depois você, normalmente ali, né, meus irmãos, é casado, tudo dentro dos padrões. Então, é um assunto que pouca gente fala, né? Eu sei que é um pouco delicado, mas tem que falar dentro das escrituras para que as pessoas venham entender e para que Satanás não venha destruir as vidas. Agora, se é uma consagração de 1 ano, 6 meses, aí não tem como, né, irmão? Você consagra alguns dias, né? Depois terminou o horário de consagração, você é adulto, é maduro, tem sua esposa, você vai poder claramente aí ter um tempo, até porque para tua esposa, para que Satanás não venha destruir o casamento, né? Imagina uma pessoa, vou consagrar 1 ano, vou ficar 1 ano sem tocar na minha esposa, vou ficar 1 ano sem tocar no meu esposo. Então você vai ficar solteira, Satanás vai destruir sua vida, vai destruir seu casamento, né? Porque muitas das vezes você está num propósito, mas o seu cônjuge não vai suportar ficar tanto tempo assim, né? Sem ter ali a esposa ou esposa, enfim. Né, meus irmãos? Então tem que ter sabedoria, tudo na vida tem que ter sabedoria. Para buscar a Deus também tem que ter sabedoria, tá bom? Então é um assunto que eu senti de compartilhar com os irmãos e é dúvida também de inscritos do canal. Então a gente tem que responder, a gente tem que trazer um parecer dentro das escrituras sagradas, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês, espero que tenha conseguido responder essa questão aí. E aí a gente vai trazendo, né, irmãos, as questões sobre o jejum, tá? Então, assim, tem vários tipos de jejum, né? Teve uma vez tem até aí no canal, uma irmã mandou mensagem pra mim, pastor, tô grávida, eu posso jejuar? Falei pra ela, falei assim, olha, nesse momento, né, o ideal é você se alimentar bem, beber bastante água. Por quê? Porque a criança precisa de nutrientes, né, irmãos? A criança precisa de nutrientes, então não tem como você, muitas das vezes, se abster de se alimentar, você tem que se alimentar corretamente, né? Porque tem uma vida ali dentro de você que está se alimentando dos nutrientes que você... Então, assim, tudo com vigilância. Então, Deus não vai ficar triste, não vai culpar você quando você terminar, né? Quando você ali terminar a gravidez, ali ganhar o neném, tudo certinho, se recuperar, depois você jejua, né? Então, tudo tem que ter sabedoria para aconselhar. Tem pessoas que... Eu já lidei com pessoas que tinham problema nos rins. A pessoa falou, pastor, eu posso jejuar, eu quero fazer jejum total. Eu falei, não... Você tem problemas no rim, você não pode parar de beber água, não é verdade? Então, assim, uma coisa é a fé, outra coisa é você tentar Deus, né? Então, você tem um problema no rim, você não vai ficar sem beber água, você vai continuar bebendo água. Então, você vai fazer, de repente, um jejum pão e água, né? Um jejum parcial. Vai fazer um jejum ali, continua bebendo água, faz o jejum só do alimento, entendeu? Então, tem várias formas de você fazer jejum. Você pode fazer, você que tem enfermidades, às vezes não pode ficar sem se alimentar. Então, você pode fazer o jejum de manjares. Vou ficar 1 mês sem tomar café. Né? É um sacrifício, né? O jejum de manjares é algo que você gosta, que foi o que Daniel fez. Ele não comeu o manjar desejável. Daniel não fez um jejum total, né?
né, igreja? Daniel, ele fez um jejum parcial, jejum de manjares que fala. Então ele não comeu manjar desejável, por exemplo, ficou um mês sem comer carne, ficou um mês sem... Então é um sacrifício grande, né? É um jejum também, jejum é sacrifício, né? Então é um jejum também, entende? Então tem várias formas que você pode jejuar, cada um dentro do... Eu vou dar um exemplo, pessoa que... Pastor, eu trabalho num serviço pesado, serviço de metalúrgica, como é o meu caso. Se eu for jejuar, eu vou passar mal. Se eu for jejuar, eu vou passar mal. E aí, né, vai escandalizar a obra de Deus. Então você não deve fazer um jejum total ali. Você vai passar mal. Você pode fazer um jejum parcial. Ou você pode, de repente, assim, jejuar até a hora do almoço, né? Então você não vai tomar café, vai trabalhar até a hora do almoço, você vai conseguir jejuar até a hora do almoço. Aí no almoço você entrega a hora ali e entrega o jejum. Porque se você não se alimentar, você não vai suportar. O serviço é pesado, é corrido, você vai passar mal. Então tudo tem que ter sabedoria, porque também não podemos escandalizar a obra de Deus, tá, irmãos? Então assim, são algumas dicas, tá? É sempre com propósito, né? Sempre faça um jejum com um propósito, com Deus, buscando algo na parte de Deus espiritual, né? Ter mais presença de Deus, sabedoria, dons, presença do Espírito Santo, ou mesmo muitas das vezes alguma causa também que você precisa, que você almeja, você pode sim jejuar em favor dessa causa. Então existe outros tipos de jejum, por exemplo, existe o jejum, aquele jejum comunitário, né? Como Esther convocou um jejum, todos ali jejuando e orando para que ela pudesse se apresentar na presença do rei e Deus dá livramento e tudo mais. Então tem várias formas de jejum, tá? Então a gente vai falando aí conforme os dias for passando, eu vou falar sobre algumas questões aí, ó. Talvez eu traga jejum por jejum e aí a gente vai ensinando, né, a cada dia. Sempre o jejum junto com a oração, tá? Sempre o jejum e oração tem que andar junto, tem que caminhar junto, não adianta só jejuar e não orar, tá bom? Então, e se abster, né? É bom se abster de algumas coisas também, tomar cuidado com rede social, né? É bom se abster de rede social algumas coisas, porque ali tem muita seta, de repente acaba vendo alguma coisa que não convém, não é legal, né? Então dá para se abster de rede social também, é bom se abster de rede social, né? Para poder consagrar. Então tem muitas coisas que você deve vigiar aí, tá bom? Então espero que tenha ajudado e a gente vai trazendo mais e mais dicas aí, mais ensinando a cada dia mais e mais vocês aí. A paz do Senhor Jesus, espero ter conseguido responder aí os inscritos do canal a dúvida dos irmãos. Paz do Senhor.